Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar agora da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2021. O orçamento público prevê as receitas e despesas e mostra como se pretende usar o dinheiro disponível, mantendo o equilíbrio das contas. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Aparecida Façanha, que é coordenadora de Planejamento, Orçamento e Monitoramento. Aparecida, a LDO ela define exatamente aquele planejamento de gastos no orçamento que deve ser executado para o ano seguinte aqui no município, né? Exatamente. A LDO, como o nome está dizendo, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é anual. Nós estamos tratando da LDO para 2021, já buscando exatamente dizer quais as prioridades de uma gestão para 2021. Onde serão alocados recursos, como se dá o comportamento das principais despesas, para ter também um zelo com a gestão fiscal, com os números, que é essa tem sido o grande diferencial nesses anos de gestão, o cuidado com a gestão fiscal, com os indicadores fiscais do gasto com educação, do gasto com pessoal, do gasto com saúde, de cumprir metas, né? E do zelo com capacidade de endividamento do município, questões relacionadas muito à política desenvolvida pela Secretaria de Finanças, que tem que trabalhar muito articulado com o planejamento público, né? E nós da CEPOG, né, o secretário Felipe, sempre puxa essa ideia de que temos que trabalhar articulado para definir exatamente prioridades. Então, a LDO, ela trata da prioridade, sim, para o ano que vem. E você pode até dizer assim, é um novo ano, uma nova gestão, né? E é esse o grande salto desses instrumentos de planejamento criados, né, após Constituição, como Plano Plurianual, LDO e Orçamento, Lei Orçamentária, que é um conjunto de instrumentos de planejamento que tem que dialogar. Eles dialogam exatamente nessa questão da prioridade, na questão dos resultados, da alocação dos recursos, mas para nós da gestão pública municipal, que a gente está dialogando, buscando algo ainda maior, que é resultados. Dialogar também em torno de resultado da gestão. É uma fortaleza do conhecimento que melhore a questão da educação, que dê mais oportunidade ao jovem. Mas onde está isso? Então, isso está numa visão de longo prazo, desenhado no Plano Fortaleza 2040, que a gente traz para concretizar a ação de governo no PPA, que, por sua vez, ano a ano, a gente faz a LDO, que diz como vai ser o orçamento. Essas coisas têm que dialogar. Então, eu acho que o diálogo é a chave, mas o diálogo que eu digo do ponto de vista de integrar essas ferramentas e também o diálogo do ponto de vista de quem executa a política pública. Cada secretário, cada gestor, cada área tem que ser bem fortalecida nesse aspecto para que as coisas caminhem. Eu vi que você estava falando de habitação, né? Qual é a grande meta nossa de habitação? Como isso está dialogando com outras áreas? Então, a gestão trabalha isso. E a LDO dá essas diretrizes. Quais são as prioridades? É mobilidade? É educação? É saúde? Isso também está atrelado, está linkado com o compromisso com aquela voz do povo que diz: eu elegi um prefeito e quero saber se estou aproximando meu discurso à prática. Eu acho muito bacana. Acho que a gente não precisa estar modificando lei, a gente precisa fazer acontecer. Agora, Aparecida, para a gente explicar de uma forma mais didática aí para o nosso telespectador, para o fortalezense em geral, como é que se dá esse planejamento? A sociedade participa? Como é que se elabora? Para onde vai aquele recurso? Tem um recurso total? Como é que é a distribuição nos diversos setores? Como é que é o planejamento para a execução dessas diretrizes? Perfeito. Bem, planejamento requer, antes de mais nada, decisão política, a vontade de fazer, né? É a primeira premissa e isso é importantíssimo, tanto em nível dos técnicos, mas essa decisão política ela tem que estar exatamente em comunhão, dialogando com a sociedade. E é uma questão legal, de Constituição. É uma questão não só de inteligência, não, de necessidade, mas é porque também é uma exigência a participação da sociedade.
E o governo ele é indutor desse processo. Como é que a gente tem feito? Criou-se, primeiro, a gestão em sua estrutura criou uma coordenadoria especial de participação social. Você sabe também que, do ponto de vista formal, nós temos mecanismos de participação que são os conselhos de política pública. Por lei são exigidos. E, além desses dois instrumentos, a CEPS, que trabalha a participação social, ela trabalha com um nível de comunicação mais próximo, e os conselhos, eles trabalham interagindo em cada área. É o Conselho da Habitação, é o Conselho da Saúde. E o que é que nós, do planejamento, fazemos? A gente é o órgão que articula isso. Então, tem uma metodologia, sim, de planejamento participativo para a elaboração não só da LDO, mas para a elaboração do PPA, para a elaboração do orçamento. Do orçamento, então, a Câmara também faz audiência pública, mas nós temos uma metodologia. Essa metodologia ela se dá por meio de ciclos participativos de discussão do planejamento público, discutir o que é orçamento, discutir o que é PPA, discutir prioridades, discutir os problemas locais. A cidade tem problemas diferenciados em cada território. É tanto que uma das estratégias para melhorar, avançar no planejamento e sair mais dessa visão setorial do planejamento é investir no planejamento territorial. E o prefeito esse ano mandou, foi esse ano, uma lei que modifica o planejamento do ponto de vista administrativo territorial com 12 regionais. Aí, para muitos, pode dizer, por que isso? É mais despesa? É isso? Não. É uma visão de que nós temos realidades muito diferentes nesses territórios. E aí a gente tem que dialogar com as pessoas lá. Então, nós temos a figura do delegado, do agente da cidadania, certo? Nós temos instrumentos de participação elaborados por conta do projeto Fortaleza 2040, que se chama Agendas Territoriais Participativas. Então, foram elaboradas com a comunidade nos territórios agendas territoriais. A palavra agenda já está bem clara. Ela diz o que é que eu vou fazer, quais as necessidades, o que é mais urgente, o que não é. Então, nós temos agendas territoriais, que isso serve de insumo, são as entradas para o nosso trabalho. Nós temos reunião com os conselhos de política, inclusive já estamos agendando todo esse processo para o orçamento 2021. Também contamos com, além das agendas, existe um processo de discussão ampliada, sociedade e governo, chamada câmaras setoriais, que é puxado pelo IPLANFOR, o órgão de planejamento mais estratégico. Essas câmaras, elas têm um componente que é a participação da sociedade civil organizada, a participação do município, né? Setores empresariais. Então, também essas câmaras, elas recepcionam essas contribuições do território a partir de um diálogo com a população e alinham entre a análise de viabilidade política e técnica, viabilidade daquilo que atende um interesse maior de um território e técnica porque você sabe, os recursos são escassos, tem coisas que também que não são viáveis do ponto de vista, quer seja o ambiental ou econômico. Então, essa é o instrumento que a gente está utilizando, se chama ciclo do processo de planejamento participativo. Não é uma questão de falar em orçamento, em uma metodologia orçamento participativo OP, mas é tratar o planejamento participativo como processo em todas as etapas. A LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é definida a cada ano, né, quando são traçadas ali diretrizes em relação aos gastos de todos os setores. Mas no poder público é necessário realmente haver um planejamento com bastante antecedência, daí Fortaleza contar com esse plano aí do Fortaleza 2040, que é exatamente a definição de estratégias, de políticas públicas a serem implementadas com bastante antecedência, né? É necessário planejar muito antes para depois falar em execução orçamentária, né? Exato. E eu agregaria aí nesse teu olhar um pensamento ainda bem sistêmico disso. Eu sou
muito discípula do Carlos Matos, que foi ministro do Allende, criou a metodologia Planejamento Estratégico Nacional, e onde ele diz, planeja quem executa. Por isso a participação também de todos os envolvidos no processo de planejamento. Então você tem que exatamente ter uma visão de onde você quer chegar, ter propósito, como é na tua vida, né? Na nossa vida. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. E nesse ato de definir onde se quer chegar, que é o início de um planejamento, uma visão de mais longo prazo, o longo prazo pode ser os 4 anos de um PPA, como pode ser até o 2040, como pode ser um plano decenal, como é o plano diretor, estamos discutindo revisão. Mas o mais importante é o que está no meio, a estratégia, como nós vamos chegar naquele propósito. E aí o orçamento é fundamental. A LDO é fundamental, porque ela vai tirar dessa visão o que é prioridade, o que é execuível, o que é possível fazer naquele período. Às vezes a gente sonha muito, mas para agir a gente tem que dar uns cortes na nossa ação. E aí é que o orçamento é essa ferramenta. E ela não deve ser só burocrática, de númerozinho que o cidadão tenha medo. Ela tem que mostrar o seguinte, eu vou construir a areninha? Vou, mas aonde? Eu vou investir mais em saneamento, porque é uma questão que melhora a saúde, a habitação a questão da habitabilidade? Vou. Então, é no orçamento que essas coisas acontecem, tem que estar. Aparecida, tira uma dúvida aqui para a gente em relação a essa questão de execução orçamentária, porque a população, de maneira geral, quando ela quer uma melhoria no bairro dela, eu cito aí o exemplo da Areninha, vamos pegar o exemplo aí da Areninha. Ela quer uma melhoria ali no bairro dela, quer a construção de uma areninha, mas muitas vezes, para executar aquela obra, para construir aquela areninha, a prefeitura ela não utiliza recursos próprios. São recursos que muitas vezes fazem parte de parcerias, de financiamentos com bancos internacionais ou nacionais, mas é um recurso externo. A prefeitura ela pega aquele dinheiro ali emprestado para executar aquela ação. Ela não tira dos cofres dela no sentido daquele dinheiro que é arrecadado. Quando se trata desses investimentos através de parcerias, como o caso da prefeitura está utilizando nesse programa Mais Ação, esse dinheiro ele já está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou é um recurso extra pelo fato de ser através de financiamentos com outros organismos? Outro aspecto fundamental para a gente esclarecer e tentar exatamente ampliar nosso olhar sobre o orçamento. O orçamento público ele trata exatamente dos ingressos de receitas, tanto oriundas do que nós temos, das nossas receitas, que vem de onde? Do imposto, né, dos impostos, etc., como de captação de recursos. Se a gente for mirar um propósito, uma mudança de uma realidade, uma transformação de uma cidade só com o que nós arrecadamos, e frente já a despesas clássicas e obrigatórias, como é pessoal, saúde, que tem metas, pouco um gestor faria. Então, assim, o esforço da gestão, o esforço de um prefeito, de um governador, de um presidente, nessa busca de recursos externos, ele não é solto. Ele tem que estar dentro de um projeto, de um planejamento e se concretiza no orçamento. As operações, a gente chama isso de operações de crédito, que busca financiamento, que busca recursos. E essas operações, sim, a gente tem um limite, ela tem um controle. Essas estão previstas realmente no orçamento. E às vezes, e tem que ter uma capacidade aí de investir na execução orçamentária, no monitoramento, porque muitas vezes algumas coisas são frustradas. Esse ano, não só aqui da área de finanças, mas eu diria assim, esse ano nós temos frustrações nesse aspecto. A pandemia é uma variável externa que ninguém contava e que vai trazer algumas frustrações do ponto de vista desses recursos que entram. Mas tudo está, tanto na LDO, que é essa diretriz maior, como no orçamento. Então, operações de crédito, recursos do Tesouro, que é, né, da própria prefeitura, aquilo que ela arrecada, transferências que vêm do Estado, da União, tudo isso compõe o leque de recursos que deverão ser analisados para ter uma alocação focada naquilo que a população deseja e precisa. Então, se a população diz que uma areninha é importante porque envolve os jovens, né, numa atividade além da escola, etc.,
e tudo. E quando a gente, então, nós vamos ver daquela parcela de onde é que vai sair o recurso. E aí, os organismos internacionais, os órgãos, eles são muito afeitos a investir, a estimular a aplicação de recursos para a juventude. Nós temos indicadores, tínhamos que estamos melhorando, críticos com relação à nossa juventude que vive em situação mais vulnerável. Então, para isso, algumas operações de crédito, algumas captações se destinaram a isso. Para fazer areninha, para melhorar a estrutura de saneamento. Nessa LDO agora, a gente já vê claramente o investimento para drenagem, para esgotamento sanitário, para essas questões, porque eu não mudo qualidade de vida sem alocar, sem destinar recursos para essas questões, que às vezes o gestor não tem interesse, porque diz que não aparece, mas é isso que dá mais qualidade, é isso que melhora uma dengue, isso que faz evitar uma pandemia desse tipo, né? Então, é importante. Ok, Aparecida, eu vou pedir aqui um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre planejamento e execução orçamentária aqui em Fortaleza. É um intervalo rápido e eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a participação social no processo orçamentário é uma estratégia fundamental para o envolvimento eficaz da população nas ações de controle social dos gastos públicos. A elaboração do orçamento, apesar de ser uma responsabilidade do Executivo Municipal, deve proporcionar as condições para o maior envolvimento possível da população. Nós voltamos a conversar com a Aparecida Façanha, que é coordenadora de Planejamento, Orçamento e Monitoramento. O Aparecida, a gente conversou no primeiro bloco sobre essa questão da decisão política. O gestor, a partir do momento que ele faz um planejamento da administração dele, ele procura definir, eu vou investir aqui mais aqui na educação, mais na infraestrutura e tudo, mas é feito o planejamento, mas sempre é importante demais poder se ouvir a população, a sociedade civil de maneira geral em relação ao que é mais importante para a cidade, né? Eu acho que isso é a essência de qualquer gestão pública. A gestão pública, o ato de governar, governa para as pessoas. Eu não governo para tomar decisões próprias minhas. Eu quero que o coletivo quer e precisa. Então, eu posso, eu costumo dizer, já acho que eu já falei aqui, porque para qualquer gestor, para aqueles que ainda resistem, que não é o caso de Fortaleza, mas assim, a chance que eu conheço algumas prefeituras, gestões municipais, qualquer gestor não é só por mera obrigação constitucional ou de lei, devia fazer isso porque é uma questão de inteligência mesmo. No mínimo, quando você volta às urnas, você tem uma resposta. Quando você não dialoga, né? Então você corre um risco muito grande. Não fez nada do que eu quis, não sei o que lá. Mas assim, por que é que é importante desde o início? Nós estamos agora no início de um processo, de uma nova campanha eleitoral. É exigido de cada gestor público um plano de governo que é carimbado, que é, né, entregue. Então, esse é a carta de compromisso de cada gestor para a sociedade. E eu diria mais, nós, o cidadão, a gente tem a obrigação de conhecer essa carta de compromisso, porque nós fomos até as urnas, elegemos, e verificar como é que está sendo feito. E também, na hora da execução, nós que fazemos a gestão pública, aí também onde eu me insiro, o secretário Felipe, todo o núcleo estratégico da prefeitura, eu sou apenas uma técnica, a gente também tem que dar resposta. Por que não fez isso? Não fez porque teve uma frustração de recursos, eu não fiz porque aquele terreno não era o melhor. Qual a solução? Então, o diálogo com a sociedade é que pode realmente garantir transformações em uma cidade. Não é esperar ocupar um governador ou um prefeito, não. Aqui eu faço até como um apelo assim, vamos realmente contribuir com o processo de mudança da nossa cidade com participação, não só na hora da elaboração. Participação na elaboração, a gente já está bem tensa essa questão, temos ciclos de planejamento para isso.
mas o monitoramento, a avaliação da política pública, ele também tem que ser participativo. Esse é um olhar meu como analista de planejamento, tá? Então, tem que ser participativo. Nós temos que... Hoje, eu vou dar um exemplo. O orçamento criança e adolescente é uma temática séria, muito importante. Hoje a gente desenvolve um acompanhamento que vai para o Ministério Público, que vai para o Conselho, de todo o orçamento que vai para a criança e adolescente. A partir de uma decisão política do próprio gabinete da primeira-dama, que tem na primeira infância, que tem na criança um olhar de prioridade. Ó, como as coisas vão fechando. Eu priorizo, eu planejo, digo o que vou fazer, eu monitoro e presto conta, dialogo. Então, hoje a gente tem os números do orçamento da criança sendo divulgados, sendo alvo de entrega para o Ministério Público, para as instituições, para a universidade. E aí cabe também a gente fortalecer esse processo. Sociedade, cidadão, dê retorno, né? Analisem, não deixem de lado a questão da execução. Não é só o livro que interessa, não é só dizer assim, no livro está assim, planejou tantas areninhas, só fez isso. Por que só fez isso? Sempre tem, essa é a lógica do monitoramento. Eu acho que a participação da sociedade nisso é fundamental. Nessa gestão, na área que a gente trabalha, a gente tem investido em algumas ferramentas para isso. Não sei se há tempo, se eu posso citar. Mas uma delas, que eu acho de bastante interessante, porque ela traz um novo diálogo, é um projeto Avali, feito em parceria com a Unifor, que na saúde foi o primeiro ponto de escolha do prefeito, do gestor, que aí é algo muito ousado assim, vamos logo ter o diálogo na saúde, que é uma área que sempre requer recurso, que é mais, né? E o Avali é um projeto onde você tem nos postos de saúde totens, onde o cidadão, o usuário do serviço, sai avaliando desde a parte da infraestrutura, a parte de medicamento, de atendimento. Então lá você sai, como quando você chega em qualquer canto lá fora, você diz, foi bom o atendimento? Você vai na farmácia, não tem? Então na saúde nós temos esses totens. Também o turismo. A Setfop, uma secretaria que está saindo além dessa visão, também trouxe para dentro das áreas do turismo, é no aeroporto, é em shopping, para ter uma visão do cidadão sobre a cidade. E em alguns projetos, nós estamos investindo na participação do jovem e do adolescente, na educação, junto com o órgão de controle, a CGM, teve um projeto auditor aprendiz, crianças avaliando lá a sua escola, manifestando e dizendo como é que está. Eu acho isso muito importante. Aparecida, a gente sabe que todo poder público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, hoje tem muitas dificuldades relacionadas à questão da arrecadação, né? Perdas financeiras e tudo. Então, o que acontece é que muitas vezes o que é planejado não consegue ser executado. Na tua avaliação aqui em relação à Fortaleza, hoje, você considera que nessa gestão tem se conseguido executar o que se planejou, vamos dizer, em anos anteriores, para fazer realmente acontecer? Bem, eu vou por duas linhas, uma linha macro, uma visão mais macro, que essa gestão trouxe para dentro dela o que se chama gestão para resultado, o acompanhamento de metas pactuadas por meio de indicadores. Nessa área do planejamento, um dos indicadores nossos, que aí é o secretário Felipe disse, como é que está isso? É como se comporta a execução orçamentária. E nós temos ultrapassado a meta disso. Eu digo para ele, Felipe, teve em 2000, não sei se eu vou dar os números exatos, mas 85% do orçamento sendo executado, certo? Nós já estamos chegando esse ano, daquilo que foi planejado, também nossa meta já ultrapassou os 84 por aí. Então, o orçamento, eu estou falando macro, o número macro, o orçamento é 8 ponto tanto, 85% realizado. Então, o orçamento tem se aproximado muito do realizado.
Aí quando desce para as áreas, para a saúde, para a educação, né? O que é que nós temos visto em termos de cumprimento de meta da execução orçamentária? A gente tem cumprido todas as metas ligadas, primeiro, aqueles compromissos legais que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é ligada à saúde, educação. A meta de cumprimento da saúde para qualquer município é de 15% dos recursos e tudo. A gente tem chegado a 29, a 20. Ano passado foi 26,6. Posso não estar exata a vírgula, vocês me desculpem, mas a gente tem de 15, não, a gente tem a saúde tem levado desses recursos mais de 26%. A educação, cuja meta legal fiscal é 25%, a gente também tem chegado na mesma meta de 27, 26 e pouco. Então, assim, esse olhar é muito ele é um olhar que a gente vem realmente puxando e mostrando para os órgãos. E aí vem, numa escala menor, você vê mobilidade. As ações de mobilidade na cidade é um fato, foi uma prioridade. Os investimentos, como é que isso se comporta? Pois na escala de investimento, de execução orçamentária, ela está em quarto lugar, né? Quarto. A segurança cidadã, com investimento na guarda, com investimento em estruturas, também. Então, o discurso vem se aproximando e, para isso, nós temos documentos, sim. Eu acho que a gente precisa divulgar um pouco, que a gente tem que buscar as leituras de documentos importantes da gestão. Todo ano é entregue, isso é poder público federal, em todos os níveis, cada gestor entrega uma mensagem de prestação de conta. A gente tem uma mensagem que é entregue em fevereiro, no início do ano legislativo, que diz o que foi feito, o que não foi, e mostra esse caminho da execução orçamentária. Os nossos indicadores demonstram no que pesa a dificuldade de gerir recursos, porque é escasso, é difícil, a luta para manusear, alocar da melhor forma recursos que vêm ou de fora, que às vezes também não chega em tempo hábil por conta dos processos, ou daquilo que a gente arrecada, não é fácil. Nós temos para isso um comitê gestor que gerencia essa capacidade de priorizar os recursos e de dizer, ó, agora vai para esse projeto. Criamos sistemas de informação para isso, para priorizar. Então, o que eu acho, a minha grande... Não é preocupação, o zelo é que a gente... Por exemplo, eu sou uma servidora pública do Estado, sei que tenho que voltar para a minha casa, sou da CEPLAG, mas o zelo de deixar as coisas organizadas, os sistemas funcionando, de você fazer uma transição com seriedade e que uma coisa que me dá mais certeza dessa sustentabilidade, que a gente está caminhando para isso, é a ideia de ter investido em tecnologia, nossos sistemas hoje, e ter investido também no quadro de funcionários, de servidores. No poder público há um desafio muito grande de se conquistar o recurso e depois um outro grande desafio é exatamente executar esse recurso. Eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando mais sobre execução e planejamento orçamentário aqui do município de Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2021, pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza, no último dia 15 de julho, a obrigação do Poder Municipal é planejar as ações para fazer a máquina pública estar preparada para rodar independente do gestor que estiver à frente da Prefeitura. Nós voltamos a conversar com a Aparecida Façanha, que é coordenadora de Planejamento, Orçamento e Monitoramento. Aparecida, a LDO 2021, ela foi aprovada pela Câmara Municipal, começa exatamente a ser executada a partir de janeiro do próximo ano, quando já teremos aí um novo gestor à frente da Prefeitura. A ideia desse planejamento, a forma como é feito esse planejamento, é fazer com que essa diretriz ela independa de quem vai assumir o comando do Paço Municipal, né? Perfeito. Você está um expert em LDO ou em planejamento público.
É isso mesmo. Se a gente elabora uma lei que diz como deve ser o orçamento, quais as diretrizes, qual o tamanho do orçamento, um orçamento de 9,1 bilhões, para onde vai os grandes grupos de despesa, como se comporta, que a LDO diz isso, por exemplo, pessoal, a gente é um índice enorme, né, o que a máquina gasta com isso. Mas por quê? Porque você tem um custeio finalístico, investimento em médicos, na contratação de professores e tudo, para não ficar aquela história, gasta muito com o pessoal, tem muito... Não. Tem um custo do atendimento do serviço público que em tudo tem que ter ação humana, tem que ter pessoas. E aí investir em pessoal tem que ter, é onde leva a maior parte dos nossos recursos, né? E a outra parte, nessas outras áreas, é o que fica para fazer aquela, eu diria, aquela atendimento e dialogar com a população. Eu acho que um gestor é duro, viu, fazer escolhas com pouco que fica. Mas vamos lá, então. Sustentabilidade. Por si só, a lei, essas leis, elas já vêm no seu bojo com esse aspecto de um ano para a gestão seguinte. Então, LDO 2021. É ela que vai me dar diretriz para elaborar o orçamento. Na realidade, ao iniciar janeiro, eu já estou com outro orçamento na minha mesa. Eu digo, o gestor está com orçamento, o que ele vai exatamente pegar, olhar esse orçamento, em cima daquele momento que foi feito na gestão agora, por isso a responsabilidade, aí eu diria que, eu acho que a Terra do Sol, ela deve estar espraiada em todo o Ceará, não sei qual o alcance, mas eu diria que, senhores gestores, futuros gestores, tenham cuidado, zelem para conhecer o orçamento público do seu município, independente de qualquer coisa, porque é ele que nós vamos estar em janeiro já executando. Né? Então, esse orçamento, e ele está linkado, focado com um plano que é o PPA. Então, o gestor vai ter que dar continuidade ao orçamento feito nessa gestão, certo? Então, é preciso conhecer, é preciso que a população conheça e dialogue com essas peças. E eu acho que, por si só, a lei já impõe isso. Agora, o que é preciso é a gente trazer para dentro da gestão atitudes que combinem com o que a lei diz, para que a gente não continue desacreditando nas legislações, achando que não é nada, porque não é mais assim. A população hoje, a mobilização social em torno de não respostas do poder público, ela se dá de várias formas. A gente tem visto isso no país, né? Então, assim, olhem, dialoguem, porque nós não somos mais os mesmos. A gente hoje se reúne, se mobiliza, nós temos elementos que facilitam isso, que é a tecnologia, grupos e tudo, e para a gente se mobilizar com seriedade, é preciso ter amor pelo seu município, é preciso dizer, independente de qualquer coisa, eu quero uma cidade boa de se viver, né? Eu quero uma cidade de oportunidade. Então faça isso, porque as leis já garantem. Não vamos, tem um portal da transparência, é suficiente? Não. Vamos ver com os núcleos gestores, com o que tem nas áreas, os agentes, com os conselhos, mas se mobilizem em torno dessa ferramenta. Ô, Aparecida, em relação ao próximo ano, a LDO de 2021, independente aí de quem seja, vamos dizer, o gestor que vai assumir o comando da prefeitura, nessa peça orçamentária para 2021, o que a gente pode destacar em termos de setores, aí onde está previsto aí um maior investimento, até para que a população esteja atenta aí para cobrar um pouquinho mais aí de quem assumir aí o comando do Paço Municipal? Bem, a LDO 2021, ela não difere muito das LDOs desses anos, porque ela mantém o discurso da gestão. Então, o que é que tem destacado na gestão? É o investimento em educação, uma educação em tempo integral, uma educação que dê ao jovem e à criança, né, o acesso durante o dia todo, o investimento na juventude, aí você vê os Cucas em movimento,
Eu estou vendo aqui painéis aqui no estúdio que mostram para onde vai o recurso. E a LDO de 2020, ela intensifica o investimento na saúde, o investimento em mobilidade, ela intensifica, tem algo que não está aqui no painel, mas assim, é a questão de melhorias nas áreas mais vulneráveis, com ações de saneamento, de habitabilidade, de entregas de habitações com qualidade, né? Então tem essa questão, e aí tudo tem um programa que é o guarda-chuva disso, para integrar essas políticas. Ela intensifica ações ligadas à cultura, é um olhar muito grande, a gente tem sido cobrado, não é de garantir 1% do orçamento, como foi o início do compromisso político, mas é de executar. Uma coisa é garantir esse número, dizer está lá. Outra coisa é executar o percentual garantido. Então, ela intensifica, ela fortalece os compromissos já fruto de um plano de governo que dialogou com a sociedade e disse: eu quero mais saúde, eu quero um atendimento melhor nos postos. Para isso, eu tenho que ter postos de saúde com infraestrutura, tenho que ter equipamento, eu tenho que ter profissionais, e daí a previsão, né, de concursos, etc. A previsão de capacitação intensifica o olhar de fortalecer o quadro profissional da gestão. Temos escola de gestão pública agora, treinamentos. Você fez um concurso para médico, então tem que passar por um treinamento para entender o que é gestão. Não é um treinamento só da tua área. Intensifica esse aspecto de valorização do servidor, intensifica a parte de investir em tecnologia, não dá mais, né? Então, hoje nós temos vários avanços nesse aspecto. E é isso, a LDO 2021, ela tem essas prioridades como marca, e tem uma questão que é fundamental: segurança cidadã e o olhar para a questão da ação social. As políticas ligadas mais a grupos vulneráveis, né? Que tem a ver muito com a manutenção, com investimento em capacitação de conselhos tutelares, com equipamentos, com condições de trabalho. Não, eu diria que não é novidade. O que ela diz é que isso tem que continuar. Tranquilo. Aparecida, nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer sua presença aqui na TV Terra do Sol e é importante esse bate-papo, até porque cada vez mais a sociedade está mais consciente da importância de se definir onde devem ser priorizados os recursos municipais, e é importante esse tipo de conversa, esse esclarecimento para saber como é que é feito esse planejamento em termos de execução. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito bom também ter a chance de mostrar um pouco do que a gente faz. Não é fácil. Maravilha, então. Olha, o Notícias de Fortaleza vai ficando por aqui. Você pode conferir mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.